Olá pessoal, na aula de hoje iremos estudar sobre o valor numérico da função afim. Lembrando que a função afim é toda a função que é dada na seguinte forma, ax mais b, onde o a é um valor fornecido que é chamado taxa de crescimento ou decrescimento e o b é também um valor fornecido que é chamado de coeficiente linear. Como se obtém o valor numérico da função? Eu atribuo um valor à variável x e desta forma o resultado obtido é o chamado valor numérico da função. Então vamos verificar aqui alguns exemplos. No item A, pede-se o seguinte: obter o valor numérico da função. A função aqui é f de x igual a 2x menos 1. Então é o seguinte, quando x é igual a zero, quanto vai dar a função? Para obter o valor numérico da função, quando x é igual a zero, basta eu substituir o número zero no lugar da letra x, no caso da variável aqui. Então vamos verificar aqui na letra A. F de zero nós pronunciamos dessa maneira, quando x é igual a zero, então no lugar do x bem aqui, eu já ponho o número zero. Então vai ser igual a 2 vezes, o x assume o valor zero, então aqui é 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0. Desta forma, o f de 0, ou seja, o valor numérico da função, vai ser aqui menos 1. Quando x é igual a 0, a função resulta em menos 1. Quando x é igual a 1, basta substituir. Onde fica a letra x, eu substituo pelo número 1. Lembrando a você que, embora não esteja aparecendo o sinal de vezes aqui de multiplicação, subentende-se que o 2 está multiplicando esse valor desconhecido. Então, vem aqui, no item B, a fórmula vai ser, f de 1 vai ser 2 vezes o 1, que ele vai assumir o valor do x, menos o 1 na fórmula. Perceba que eu estou usando a fórmula, mas no lugar da letra x eu estou substituindo o número fornecido. Então, aqui, continuando, 2 vezes 1 resulta em 2, menos 1. Então, f de 1 é igual a 2 menos 1 é 1. Em outras palavras, quando a variável x é igual a 1, o f de 1, coincidentemente, também resulta em 1. Quando x é igual a 2, quanto vai dar a função? Então, eu vou substituir aqui na fórmula o número 2 no lugar da letra x e vou obter o resultado. Então, aqui, 2 vezes 2 menos 1. Lembrando que a prioridade aqui é a multiplicação. Então, aqui, f de 2. 2 vezes 2 é 4. E eu repito menos 1. Então, 4 menos 1 é 3. Portanto, quando x é igual a 2, a função f é igual a 3. Esse resultado é o valor numérico da função. Então, neste item aqui, quando x é igual a 2, o f de 2 é igual a 3. E para finalizar nesse exemplo aí, quando x é igual a menos 5, é a primeira vez que eu uso aí um exemplo com número negativo para obter o valor numérico. Então, o f de menos 5 vai ser igual ao 2, que faz parte da fórmula, vezes, abre parênteses, menos 5, menos o 1, que faz parte da fórmula também. Então, a prioridade é a multiplicação. Eu vou multiplicar aqui 2 vezes menos 5, que resulta em menos 10. Então, o f de menos 5 vai ser menos 10 menos 1. Lembrando aqui, quando eu tenho aqui a junção de dois valores negativos, não é isso? Eu vou somá-los e repetir o sinal negativo. Então, f de menos 5 vai ser igual a menos 11. Então, menos 10 com menos 1 resulta em menos 11. Quando o x é igual a menos 5, o valor numérico da função é menos 11. Mais um exemplo aqui para obtenção de valor numérico, só que com outra função. Olha só, dessa vez a função é menos x mais 3. Então, atribui-se o valor aqui à variável x e faz-se o cálculo para obter o valor numérico da função. Então, aqui, quando x é igual a 0, quanto vai dar aqui o f de 0? Ou seja, onde tem a letra x, eu substituo o número 0. Vai ser menos da fórmula. Onde tem a letra x,
Aqui, ó, em vez de botar o valor x, eu ponho o número 0, mais 3. Então, f de 0 vai ser igual a 3. Nesta função aqui, quando x é igual a 3, o resultado ou o valor numérico da função é 3. Quando x é igual a 2, qual o valor numérico da função? Então, f de 2 vai ser igual a menos da fórmula. Olha aqui, ó, a fórmula de obtenção desta função é essa aqui, a lei de formação dela. Então, é menos o número obtido mais 3. Então, aqui, esse menos, de onde eu tirei ele? É da lei de formação da função. O x aqui vale 2. Então, onde tinha a letra x aqui, eu vou substituir pelo número 2. Então, é menos 2 mais o 3 que faz parte da fórmula. Então, f de 2 vai ser igual a menos 2 com 3 vai resultar em 1. Desta forma, quando x é igual a 2, o valor numérico da função f de 2 é igual a 1. E para finalizar esse exemplo aqui, quando x é igual a menos 3, qual vai ser o valor numérico da função? X igual a menos 3. Então, f de menos 3 vai ser igual ao menos da fórmula. O valor do x agora é menos 3 e mais o número 3 aqui. Então, f de menos 3 vai ser igual, vamos fazer aqui aquele jogo de sinal, ó, menos com menos resulta em sinal positivo. Então, vai dar 3 mais o 3, que é esse número bem aqui. Então, quando x é igual a menos 3, o valor numérico da função é igual a 6. Dados esses dois exemplos, fica como tarefa para vocês a seguinte situação. Você vai se basear nessa explicação que foi fornecida e obter aqui, ó, o cálculo, né? Obter o valor numérico da função f de x igual a 3x mais 2. Lembrando, né? Eu não sou obrigado a botar o sinal de vezes, mas esse número 3 vai multiplicar o valor numérico x da variável. Então, letra A, quando x é igual a 2, quanto é o valor numérico da função? Para x igual a 5, quanto é o valor numérico da função? E para x igual a menos 2, qual é o valor numérico da função? Vocês devem copiar no caderno e obter a resolução no caderno. Aqui, segunda questão, obter o valor numérico da função, está aqui a fórmula, menos 2x mais 1. Então, foi explicado dois exemplos de como obter, vocês devem reassistir essa videoaula até assimilar e vai obter a resposta aqui. Quando x é igual a 3, qual é o valor numérico dessa função? E quando x é igual a menos 4, qual é o valor numérico dessa função? Então, boa aula e boa semana!